Tá bom. Beleza? Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, né? É muito bom nós poder estarmos aqui. Hoje, nessa quinta-feira, nós vamos continuar com o estudo, né? Apesar da falta dos irmãos, mas a obra de Deus, ela não pode parar, né? Então, a palavra de Deus diz que onde tem duas ou três pessoas em nome de Jesus, ali Ele está presente, e ali a palavra de Deus, ela precisa de ser anunciada, né? Então a gente não pode ficar olhando a quantidade de pessoas, né? Então, sendo assim, nós vamos fazer uma breve oração aqui, e quem puder ficar de pé para nós orar, né? Fazer uma oração. Eu quero deixar em destaque para nós aqui apenas um versículo que está no livro de Gálatas 3, 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo vos revestiu. Então aqui está falando que todos quantos foi batizado em Cristo, pois Cristo o revestiu, né? Aqueles que foi batizado em nome de Jesus Cristo está revestido, né? Pai, em nome de Jesus, ó Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui nessa noite, grato, ó Pai querido, por essa abençoada e maravilhosa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Nós sabemos, ó Pai querido, que o Senhor tem nos protegido, tanto no mundo físico e muito mais no mundo espiritual, de coisas que nós nem podemos ver, e nem chegou perto do nosso coração. Pai querido, por isso nós estamos aqui, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continua, Pai querido, nos abençoando, Pai querido, em nome de Jesus, que o Espírito Santo toque em cada coração aqui, trazendo sabedoria e entendimento das palavras do Senhor, das coisas profundas da Tua Escritura Sagrada. Nós agradecemos e nós dissemos amém, amém, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vou passar para minha esposa cantar um hino aqui. Apenas um hino para nós dar continuidade. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz de Jesus. Amém? Glória a Deus. No segundo dia de ensino, né, da palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor possa falar em nossos corações, né, nessa noite, aqui presente, conforme a necessidade de cada um de nós, né? Louvado seja Deus. Vou estar louvando aqui no louvor, em nome de Jesus. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu
meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade, para Jesus. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, né, irmão? Então, irmãos, é um tema que é muito importante. A pregação sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem dirige a igreja, quem está cuidando da igreja aqui na terra. Sem o Espírito Santo não tem igreja, não tem oração, não tem louvor. É o Espírito Santo que está na missão aqui na terra agora, de converter, de ensinar a pregar, de converter homens e mulheres, e de dar poder, de dar autoridade, de dar sabedoria, entendimento dos dons do Espírito Santo, 9 dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, as armaduras do Espírito Santo. Por isso esse Espírito Santo é tão importante na igreja, né? Sem a presença gloriosa do Espírito Santo, não tinha igreja. Ninguém adorava a Deus, ninguém falava nada de Deus aqui na terra. E por isso que Jesus, ele prometeu, né, ordenando aqueles discípulos a ficar em Jerusalém, até que ele recebesse a promessa que ia vir do alto, é o Espírito Santo. Então nós devemos prezar por esse Espírito Santo. Por isso Deus colocou no meu coração o desejo de estar ensinando, né, sobre a necessidade, sobre a importância do Espírito Santo na igreja. Aqui o tema hoje é o batismo no Espírito Santo. Muitos homens e muitas mulheres já foram batizados no Espírito Santo e está capacitado para fazer a obra de Deus, né? Porque sem o Espírito Santo ninguém faz a obra de Deus. Então nós vamos começar aqui. Ele vos batiza no Espírito Santo em fogo.
né? João Batista que disse isso, né? Que ele batizava com água para mostrar que nós tínhamos arrependido dos nossos pecados. Mas depois dele, segundo João falou, ia vir um outro homem que era mais poderoso do que ele. E João nem sabia quem era Jesus. Ele falou, e ele se batizará no Espírito Santo e fogo, né? Então isso está escrito no livro de Mateus 3, a Juscelene, minha esposa, vai ler Mateus 3, né? Versículo 11. Então, a importância de nós receber esse Espírito Santo. E quem já tem o Espírito Santo? Quem já tem esse Espírito Santo precisa manter a comunhão com ele, a intimidade. O Espírito Santo, ele é sensível, né? Ele é sensível e ele que nos guia em toda a verdade também, né? Mateus 3, versículo 11. Quem encontrar primeiro pode ler. Glória a Deus. Mateus 3, versículo 11. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. 3 anos. Amém. Pode ler? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 3, versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus, né? Então, irmãos, João Batista, ele disse que ia vir um outro homem que era mais importante do que ele não era digno de carregar as suas sandálias, né? E ele falou que eu batizo vocês com água para mostrar que vocês arrependeram dos seus pecados, mas vocês precisam de receber um outro batismo. E quem vai batizar vocês é uma pessoa que é muito mais importante do que eu, tem muito mais autoridade do que eu, né? E ele batizará vocês no Espírito Santo e fogo, né? Porque Deus, o nosso Deus é um Deus de fogo, é um Deus de amor, mas é um Deus de consumidor, um Deus de fogo. E quando fala batismo do Espírito Santo, esse batismo do Espírito Santo é o Espírito Santo que vem nos dar autoridade, que vem nos dar entendimento das coisas, que vem nos dar poder, né? Para a gente participar da obra de Deus. Então diz assim, o batismo significa imersão ou sepultamento. Todos nós precisamos passar por essa experiência de imersão no Espírito Santo. Então todas as pessoas que aceitam Jesus devem ter experiência com o Espírito Santo. Mas por que as igrejas estão assim, que as pessoas batizam na água e não recebem o Espírito Santo? Porque quem batiza no Espírito Santo é mais importante do que João Batista, é mais exigente do que João Batista. João Batista não batizava na água para mostrar que o homem arrependeu dos seus pecados. Mas para a gente receber o batismo no Espírito Santo, a gente precisa de ter uma comunhão maior. A gente precisa de largar as práticas velhas. A gente precisa ter uma comunhão. Quando a gente chega num nível de intimidade com Cristo, por meio dessa palavra, a gente é selado no Espírito Santo. E esse selo, ele traz para nós um poder. Jesus, ele diz em Atos, ele diz assim, quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão receber poder. Para quê? Para ser minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até nos confins do mundo. Então, irmãos, a pessoa fica na igreja o tempo todo e não recebe o Espírito Santo. Ele não está preparado para fazer nenhuma atividade na igreja. Porque só na carne, só com a carne, não tem jeito de fazer obra. Não tem jeito de fazer obra de Deus só com a carne.
Lembra que os discípulos, quando Jesus ressuscitou e subiu aos céus, lembra que ele estava reunido, 120 discípulos ali reunidos, mas ele estava com medo. Por quê? Eles não tinham recebido o Espírito Santo. Eles ainda não tinham recebido a promessa do alto. Então eles estavam com medo. Mas certo dia ele estava orando e Jesus chegou no meio dele e disse: a paz esteja com você. E eles oraram assustados, e Jesus repetiu: que a paz esteja com você. E eles olharam, ficaram muito alegres, mas ficaram meio assustados. E Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Soprou sobre eles e falou: receba o Espírito Santo. E aqueles homens que estavam trancados, abriu as portas, abriu a janela e saiu pregando a palavra. E naquele mesmo dia, quase 3 mil almas se converteu. Por quê? Porque eles tinham recebido um poder, tinham recebido uma autoridade, tinham recebido sabedoria. Então é necessário que os homens que estão na igreja, nós que estamos na igreja, nós buscamos um relacionamento para nós receber esse Espírito Santo. Vamos continuar aqui. Durante a conversa que teve com Nicodemos, Jesus respondeu às dúvidas daquele doutor da lei, dizendo: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Isso está ali, João 3, verso 5. Pastor Vanderly vai ler aqui para nós. Mateus 3, verso 5. Então Jesus ainda apertou mais. Ele disse que aquele que não nascer da água, do batismo de João Batista, que João Batista batizava, e não nascer do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Mateus 3, versos. João 3, verso 5. Perdão. João 3, versículo 5. Glória a Deus. João 3, verso 5. Então Jesus disse que quem não nascer de novo não vai entrar no reino do céu. E nas igrejas tem muitas pessoas que já batizaram nas águas, mas ainda não recebeu o Espírito Santo, né? Amém? Glória a Deus. Deixa só eu encontrar ali. Então é necessário que a igreja busque esse Espírito Santo, busque um relacionamento íntimo com Deus. E quando eu falei aqui que os discípulos, os 120, estavam reunidos, eles estavam orando, eles estavam clamando a Deus. Falou: cadê o Senhor, o Espírito Santo? Manda a promessa que o Senhor prometeu para nós. E ele estava em oração, ele estava reunido em oração. Então quem não ora, quem não tem uma vida de oração, não recebe o Espírito Santo, né? Então Jesus aqui afirmou que se nós não receber o Espírito Santo, nós não vamos para o céu. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. João 3:5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. Glória a Deus, né, irmãos? Então aqui Jesus ele deixou claro para Nicodemos. Quem que era Nicodemos? Nicodemos era um doutor da lei. Ele ensinava a lei para o povo, mas ele ainda não sabia como nascer de novo. Ele não sabia desse Espírito Santo, né? Ele não sabia desse nascimento. Ele sabia até do batismo de João, mas do batismo do Espírito ele não sabia, porque era uma coisa nova que veio com a chegada de Jesus. Jesus é que trouxe isso para a igreja. Então ele não sabia dessas coisas. E ele perguntou a Jesus: como é que um homem velho pode voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus falou para ele: pois você é mestre e não sabe dessas coisas? Pois ele conhecia o batismo de João, como estava acostumado a batizar, né? João Batista ficava na beirada do rio Jordão ali, batizando as pessoas que iam se arrepender dos seus pecados, né? Então aqui ele diz que é necessário que nós nascemos de novo.
E nas igrejas, irmão, tem muitas pessoas que ainda não nasceu. Já tomou até um banho lá. O batismo, se a pessoa não tiver arrependimento, se a pessoa não tiver arrependido dos seus pecados, é um banho. O que é arrepender de pecado? Algumas pessoas falam assim, mas eu não pequei, eu não matei, eu não roubei, eu pago minhas contas em dia, eu não traio minha esposa. Mas só que a pessoa não aceitar Jesus como suficiente Salvador, já está pecando. Já não vai para o céu. Já é pecado, é falta de crer, incredulidade no nome de Jesus. Já não vai para o céu, já está pecando. Então nós precisamos de aceitar Jesus, né? E batizar nas águas. O batismo nas águas é para mostrar que arrependeu dos pecados. Tem muitas pessoas que batizam na água e continuam com o mesmo jeito. Quem roubar continua roubando, né? Falar mentira continua falando mentira, a mesma coisa. Quem trair a esposa continua traindo, a esposa que trair continua traindo, porque não teve um arrependimento. A pessoa não teve uma consciência que precisava aceitar Jesus, que precisava de viver de acordo com os mandamentos dele para encontrar a salvação da alma. Então não teve um arrependimento verdadeiro, né? E continuando aqui diz assim, em seguida Jesus acrescentou, o vento sopra aonde quer e ouve a sua voz, mas não sabe aonde vem e nem para onde vai. Assim são todos aqueles que é nascido do Espírito. Então todos que é nascido do Espírito não sabe nem para onde veio e nem para onde vai, né? Então a pessoa precisa de ter um nascimento, a pessoa precisa de ter um encontro com Jesus, né? E a gente vive direcionado pelo Espírito. A gente nunca faz o que a gente quer. A gente faz até os nossos planos, mas Deus, ele muda. Os nossos planos só dão certo quando o nosso plano está alinhado com os planos de Deus, com o plano do Espírito Santo. O apóstolo Paulo falou que ele queria ir para uma cidade para pregar lá, mas o Espírito Santo não guiou ele para o outro lado, porque nós somos um caniço sacudido pelo vento, como diz João Batista. Jesus falou a respeito de João Batista. O que é que vocês foram ver no deserto? Um homem rico? Não, um homem rico vive no palácio, anda bem vestido. Vocês foram ver um caniço sacudido pelo vento. E em verdade eu digo para vocês que os homens nascidos, João é o maior do que João, só o filho do homem. O que Jesus disse? Maior do que João é só eu. Não tem para Moisés, não tem para Abraão. Maior do que Moisés, que é João Batista, é só Jesus, segundo a palavra de Jesus, né? Então João Batista era um caniço sacudido pelo vento, porque João Batista já nasceu cheio do Espírito Santo em Deus do ventre. Deus do ventre, ele já era cheio do Espírito Santo. Quando Maria, a mãe de Jesus, e Isabel se toparam, os dois fez um reboliço lá dentro, porque testificou do mesmo Espírito. O mesmo Espírito. Às vezes você está andando na rua e você vê uma pessoa que você nunca viu e fala que aquela pessoa é crente, que aquela pessoa é cristã, porque o Espírito testifica, o Espírito mostra, o Espírito testifica que a pessoa tem a presença do Espírito Santo, que ali habita o Espírito Santo, que aquela pessoa está cheia do Espírito Santo. Então, no versículo 3 de João, capítulo 3, versículo 8, irmã Irani, lê para nós, capítulo 3 de João, versículo 8, aonde que fala, né, que o vento sopra aonde quer. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Glória a Deus. Então, meus irmãos, quando a pessoa é nascida do Espírito, a pessoa já não faz a vontade dele mais. A pessoa já não tem vontade própria mais. A pessoa faz aquilo que o Espírito quer. E por isso que o apóstolo Paulo falou: agora vivo não mais eu, mas Cristo que vive em mim. Nós recebemos, irmão, quando nós recebemos esse Espírito Santo, nós recebemos o Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo Jesus. Por quê? No Velho Testamento,
Era o Espírito de Deus que vinha nos reis, nos sacerdotes, que vinha em Sansão, nos homens que Deus escolhia para fazer uma certa obra e depois ele ia embora. Mas Jesus falou que quando a igreja recebeu o Espírito Santo, nunca mais esse Espírito Santo vai embora. Ele não vai embora nunca mais. Se você recebeu ele não vai embora nunca mais. Então, com a chegada desse Espírito Santo, nós passamos a não fazer a nossa vontade. Um homem que é cheio do Espírito Santo, uma mulher que é cheia do Espírito Santo, ele tem visões. Deus dá ele visão, dá ele sonho. Se Deus falar, irmã filha, você vai lá na Rua da Vale e vai pegar a palavra lá, através de sonho. Porque o Espírito que está nela, o Espírito que está na pessoa, testifica que aquela voz é de Deus. E aí, quando a pessoa recebe esse Espírito Santo, a pessoa recebe muitos benefícios. A pessoa recebe os dons do Espírito Santo. O dom de sabedoria, dom de entendimento, dom de visão, dom de anunciar a palavra, que é o dom de profecia. Recebe o dom de cura. A fé também é um dos dons do Espírito Santo. Então nós recebemos muitos privilégios. E a gente recebe também a armadura do Espírito Santo. Por quê? Nós estamos em guerra. Aí nós somos guerreiros e guerreiras de Cristo. Então você precisa estar preparado. Você precisa estar vestido com as armaduras. Nós recebemos a palavra como espada para pegar a palavra do Evangelho. Lembra que eu falei que os discípulos 120 estavam comendo? Porque eles não tinham recebido nenhuma característica disso. Eles não tinham recebido nenhuma evidência. E Pedro falou com Jesus que Deus não permita que o Senhor vai para a cruz, porque era Jesus que era a segurança deles. Eles colocavam a esperança neles em Jesus. Porque Jesus operava aqueles milagres, porque Jesus era um homem cheio do Espírito Santo. Jesus recebeu o Espírito Santo no Rio Jordão, quando ele foi batizar nas águas, e ali ele foi provado 40 dias e 40 noites no deserto, e foi provado e foi aprovado, e depois ele começou a fazer as obras. Jesus não fez nenhum milagre antes dele receber o Espírito Santo. E olha que Jesus já era Deus. Jesus nem precisava disso, mas ele deixou um legado para nós. E para nós fazer a obra de Deus, nós precisamos de receber o Espírito Santo. Então, irmãos, o Espírito Santo é o ser mais importante que tem na igreja. Por que não vê milagre mais na igreja? Por que as pessoas, muitos crentes têm medo de Satanás? Porque não tem a presença do Espírito. Sabe por quê? Apóstolo Paulo ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, é contra os principados e potestades. São contra seres espirituais das trevas. E como é que nós vamos lutar para se ser na carne? Sempre que nós não vê, parede não cerca. Ó. Parede não cerca aí. Se você falar outro nome não adianta nada. Tem que ser o nome de Jesus e a pessoa precisa de ter uma comunhão com Jesus. Eles precisam de olhar e precisam de ver uma luz. Precisa de ver Cristo. Precisa de ver o Espírito de Cristo em nós. Para que ele saia. Certa vez os filhos de Cefa andavam pelo mundo expulsando demônios. E eles ficou muito admirados com a maneira de Paulo, com a maneira que Deus usava Paulo, por meio de sinais e maravilhas. E Paulo repreendia, curava pessoas e fazia, acontecia, porque ele tinha recebido o Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo, ele era guiado pelo Espírito Santo. E aí os filhos de Cefa foram e falaram: agora nós já sabemos como é que faz, né? Agora ficou fácil. Nós já olhamos Paulo fazendo, agora nós sabemos. E certa vez eles depararam com um homem que estava em processo por espíritos malignos. E eles falaram: em nome do Jesus que Paulo prega, eu te repreendo, sabe? E o Espírito olhou para ele e falou: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês, quem são? Porque aquele espírito maligno, ele olhou para aqueles homens, mas não viu o Espírito Santo. Sabe quando você está orando e o Espírito fala assim: tem fogo ali, tem fogo ali, tem fogo ali. É porque é o Espírito Santo. É o batismo que João Batista falou, que aquele que é mais importante para ele é batizar no Espírito e fogo.
Então, irmão, nós precisamos, eu não vou prolongar muito por cada hora, mas nós precisamos de receber esse Espírito Santo. E quem já tem o Espírito Santo? Precisa de manter a comunhão com Ele. Precisa de manter o Espírito Santo, ele é sensível. Ele é Deus. Ele quer ser adorado, porque Ele merece adoração. Ele merece toda adoração. Então nós precisamos de manter uma intimidade com Ele, é falar com Ele todos os dias, é cantar um hino para Ele, falar ao Espírito Santo, eu vou cantar esse hino para o Senhor, porque o Senhor é bom. Eu não sei como a gente vai falar, cada um tem uma maneira de adorar a Deus, mas a verdade é que nós precisamos de criar um relacionamento íntimo com esse Espírito Santo. Nós precisamos de convidar Ele quando nós vamos orar, Ele nos ensina a orar. Coloca as palavras certas nos meus lábios, Espírito Santo. Porque sem a tua presença, a minha oração não passa desse teto. Então nós precisamos, me mostra, me guia, me dá direção, Espírito Santo. Me ajuda. Fale comigo o que eu preciso de fazer. Me mostra o caminho, me mostra a direção, me mostra o que está errado. Eu estava contando para o pastor Vanderlei lá em casa, né? Minha esposa, nós estávamos com uns problemas lá em casa. Isso vai fazer um ano ou mais de um ano, um pouco. E aí nós ficamos até um dia sem conversar. E eu não tenho vergonha de falar da minha vida, porque eu sou transparente e eu vivo na luz. E aí nós estávamos com uns problemas lá em casa e nós ficamos até um dia sem conversar. Mas eu não conformei com aquilo não. Eu falei com Deus: ô pai, eu esperei tudo para me casar. Eu não casei de qualquer maneira não, Senhor. Eu esperei, eu estou sempre com o pé na obra do Senhor. Não me deixe enganado, não me mostra o que está acontecendo. E aí eu já não sei se eu fui arrebatado na hora em espírito, ou se eu comecei a cochilar, porque foi muito rápido as coisas, e certas coisas, dependendo das coisas, a gente não tem noção de que tempo que foi. E Deus me mostrou a porta lá de casa, a dobradiça de cima ela tinha arrancado e abriu uma greta na parte de cima da porta. E entrou muitos demônios lá em casa, legião e legião de demônios. E o Senhor falou comigo assim: tá vendo? A sua porta está quebrada, olha o tanto de demônios que está entrando, legião e legião de demônios está entrando na sua casa. E eu fiquei assim apavorado, meu corpo estremeceu todo e eu fiquei com muito medo. E eu gritei apavorado e olhei para o canto, na hora que eu voltei assim, olhei para o canto da cama para ver se minha esposa tinha escutado eu gritar. Mas ela estava do mesmo jeito, virada para o canto e eu virado para a beirada. E aí eu levantei, bati meu joelho no chão, orei a Deus e falei: agora eu preciso, pensei comigo, preciso fazer o meu. Eu falei: mas por que Deus me deu esse sonho? Por que Deus deixou eu ver? Por quê? É porque Deus, ele ama a gente, Ele não deixa a gente enganar. Ele queria me mostrar o que estava acontecendo. E aí eu fui para o trabalho, fiquei de jejum e falei: na hora que eu voltar do almoço, eu preciso de conversar com minha esposa, né? Preciso de conversar para eu consertar as coisas. Ela ficou dormindo na hora que eu saí. E voltei para o trabalho, conversei com ela, tudo, e não almocei que eu estava de jejum, voltei para o serviço. Quando eu cheguei no serviço, eu pensei assim: na hora que eu cheguei em casa, eu vou perguntar a Juscelene se ela teve sono. E eu continuei trabalhando normal. E quando eu cheguei em casa, na hora que nós fomos tomar banho, eu perguntei: querida, você sonhou? Ela falou: eu sonhei que a porta da cozinha estava quebrada. Deus me deu o sonho da porta da sala e testificou com ela que a porta da cozinha estava quebrada. Porta quebrada significa brecha, tem porta aberta para entrar Satanás. É por quê? Porque nós estávamos em conflito dentro de casa. Conflito abre brecha para Satanás. Mas aí nós fizemos o conserto e aí as coisas voltou tudo a normal. Por quê? As pessoas acham que a gente está na igreja, que a gente não tem problema. Na verdade, nós não somos super-homens, não. Na verdade, nós temos a palavra de Deus. Nós temos um Deus que nós falamos e Ele ouve. Mas Deus, Ele não passa o pano, Ele não passa a mãozinha na nossa cabeça, não. Ele quer que nós consertamos, que nós levamos uma vida reta diante dele, para nós estar protegidos e receber poder contra as forças malignas. Então o Espírito Santo, irmão, o Espírito Santo é a maior riqueza que tem nessa terra, a maior bênção. Davi orou assim: ó, tira
tira de mim tudo, mas não tira o Espírito Santo. Eita, e ele sabia de que ele estava falando. Falou, pode tirar tudo de mim. Quando ele pecou lá com a Betseba, falou, pode tirar tudo, mas não tira o Espírito Santo. Não tira não. Um homem que tem o Espírito Santo, irmão, e perde o Espírito Santo, ele fica amargurado, ele entra em depressão. Sabe por quê? Quem vai morar nele é o Espírito de Satanás. Se ele não se consertar, se ele não se humilhar perante o Senhor e não arrepender dos seus pecados, quem vai morar nele é o Espírito do erro. Aconteceu isso com Saul. Saul era um guerreiro, era um rei que tinha vencido muitas batalhas, mas ele começou a fazer as coisas do jeito dele, largou a palavra de Deus e começou a fazer as coisas do jeitinho dele. E Deus rejeitou ele. Deus rejeita, irmão. Deus rejeita, tá? Deus é amor, mas ele rejeita. Ele rejeita aqueles que rejeitam ele. E aí ele rejeitou Saul. E a Bíblia narra assim que saiu dele o Espírito de Deus e entrou o Espírito de Satanás. E ele ficava atormentado. Aquele homem que era temido por muitos, aquele homem que era amado por muitos, hoje estava com espírito maligno, estava com medo, vivia atormentado. Um homem que perde a presença de Deus, irmão, acabou com ele. Por isso nós devemos guardar a comunhão. Em Apocalipse, o Senhor falou assim, ó, guarde o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. O que nós temos mais valioso aqui nessa terra? É o Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele tem tudo. Ele tem paz, ele tem amor, ele é bondoso, ele é alegre, ele tem sabedoria, ele tem compreensão das coisas, ele não é enganado, porque o Espírito que Deus colocou na igreja é um Espírito de poder, é um Espírito de ousadia, é um Espírito de sabedoria, é um Espírito de conhecimento. Então nós precisamos buscar conservar aqueles que já têm o Espírito Santo, conservar a presença do Espírito Santo, falar com ele todo dia, falar com ele que ele é maravilhoso, que sem ele nós não conseguimos viver. Eu vou falar para vocês, se eu não tivesse recebido esse Espírito Santo, eu não sei o que seria de mim. E se eu perder esse Espírito Santo, eu morro só de desgosto, de tristeza. Porque as coisas que a gente vive no Espírito, irmão, pode dar o dinheiro todo dessa terra, que não supre a presença do Espírito Santo. Nada supre essa presença gloriosa. Às vezes você está assim num lugar, fazendo qualquer coisa, e chega aquela presença doce, aquela presença suave, e você sente uma alegria que nada nessa terra pode fazer você sentir. Nem nada. Outro dia eu estava cortando o cabelo ali na barbeira ali, e ele falou, ô pastor, você gosta do louvor? Eu falei, eu gosto, eu vou colocar o louvor. Colocou o louvor, com pouco aquela presença gloriosa foi me invadindo, meus olhos foram cheios de lágrimas. E eu falei, eu estou sentindo uma alegria tão grande aqui. E ele ficou olhando para mim, eu falei, eu estou sentindo uma alegria que é só Deus é que pode trazer uma alegria no coração do homem desse jeito. Ninguém estava falando nada comigo, não. Foi de repente, as coisas do Espírito Santo, ele foi chegando assim e foi me invadindo, meu coração se alegrou de uma maneira. Eu vou perder isso por quê? Por causa de uma noitada? Por causa de umas palavras? Por causa de uma coisinha passageira? Então nós temos que preservar. Só de eu estar aqui, irmão, eu estou numa alegria que você não sabe. Eu estou numa alegria que você não sabe. Essa alegria só vem só do Espírito Santo, porque dinheiro não tem. Dinheiro não tem. Mas eu tenho o Espírito Santo glorioso que Deus me deu. Foi Deus que me deu por meio de Jesus Cristo. Ele que nos dá a maior alegria, que não tem ouro, que não tem prata, que não tem nada nessa terra que pode te dar. Tem coisas aqui, irmãos, que é só o Espírito
Santo que pode trazer para a vida do homem. Não tem nada não. A pessoa às vezes não sabe ler, a pessoa às vezes não sabe nem falar, mas a pessoa sente aquela presença. A pessoa sente aquela presença maravilhosa em casa. Às vezes o Espírito Santo fala comigo, vai lá. Até agora você não cantou nem um hino, hein? Às vezes eu lembro das vezes que eu ia para o monte, Deus e eu. E chegava e falou assim, eu lá vou lá porque eu preciso de bater um papo com o Senhor, eu preciso ter uma comunhão com o Senhor, sozinho. E eu senti no meu coração a voz de Deus falando, pode vir, que eu já estou te esperando lá. Irmão, eu chegava lá e começava a falar com Deus. Às vezes eu ouvia uma palavra, às vezes eu cantava um hino. Eu não saía com nada programado de casa, não. O que eu ia fazer primeiro, não. Às vezes eu orava e a presença vinha, a presença doce. Que presença gloriosa. Para um homem que não sabia orar aos 34 anos de idade. Um homem que não conhecia essa palavra com 34 anos de idade. Mas eu fui ensinado. Fui ensinado, homens me levaram para orar, me ensinaram a orar, eu fiquei olhando, mas tem uma coisa que é de mim, que eu prestei atenção na palavra. Eu abri o coração, Deus só quer só que nós abrimos o coração. Amém, irmãos? Eu não vou prolongar muito não, mas graças a Deus nós estamos aqui, né? E eu estou sentindo a presença gloriosa desse Espírito maravilhoso aqui, né? Em nome de Jesus. E que Ele nos ajuda a completar a nossa carreira, a nossa missão que nós temos aqui na terra, conservar a nossa salvação e participar da obra para salvar outras pessoas por meio do poder, do amor, da bondade, da misericórdia dele, para salvar outras pessoas. Que Ele nos dá sabedoria e compreensão, que Ele edifica a nossa fé para que nós vamos diante das pessoas que não conhecem essa palavra e fala da palavra de Deus para que o Espírito Santo ele possa agir. Sendo assim, eu vou passar para o pastor aqui para ele fazer a oração final, e para ele dar as bênçãos apostólicas. Fica de pé. Agradecer a Deus. Soberano, santo, sábio, fiel, justo, poderoso, único e eterno Deus. É no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E mais uma vez, Senhor, elevamos a nossa humilde e fraca voz até o trono da Tua graça. Dessa vez, Senhor, para te agradecer o momento que passamos aqui na Tua casa, ouvindo a Tua palavra e aprendendo a Tua palavra. Meu Deus, leva-nos para nossos lares, ó santa, gloriosa, perfeita paz, livrando de todos os males, todos os acidentes, e tudo aquilo que nós não temos o poder para livrar. Perdoa os nossos pecados, por pensamento, por palavras e por obras. Meu Deus, fica conosco. Abençoa aqueles que não puderam vir. Só o Senhor sabe o motivo. Visita a casa de cada um agora, Senhor, e coloca no coração aquela necessidade de vir para a casa de Deus. Nós te pedimos por tudo, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, o Jesus das mãos furadas, que vive e reina no céu para todos sempre. Amém. Que a graça de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não só agora, mas para todos sempre. E todos digam comigo, amém. Está terminado em nome de Jesus. E agora nós vamos colocar na maleta? Mas na maleta, na maleta ele vai ficar bem. Eu acho que vou levar ele para cá. Não sei, está na sua responsabilidade.